Neste vídeo, iremos resolver o seguinte problema. Determinar os valores, item A, do primeiro quartil, item B, do sétimo decil e, do item C, o 80º ponto percentil para os dados da tabela 2.18. Então, nós vamos resolver o problema de quartil, decil e percentil para dados agrupados. A tabela 2.18 está apresentada aqui e ela representa as idades em uma amostra de candidatos a um programa de treinamento. Quais informações nós temos? Nós temos o limite inferior e limite superior das minhas classes. Eu tenho a frequência de cada classe e aqui também já foi calculada a frequência acumulada dessas classes. Observe que essa tabela é uma tabela E menor do que. O que isso significa? Que as fronteiras são os próprios limites. Então, aqui, quando eu vier falar de fronteira inferior, subtende-se que eu também estou dizendo do limite inferior, e quando eu vier falar de fronteira superior, subtende-se que eu estou me referindo a quem? A meu limite superior, correto? Para calcular quartil, decil e percentil para dados agrupados, você precisa saber duas informações a priori. Saber calcular a fronteira, frequência acumulada e saber calcular mediana. Tem vídeo explicativo aqui na playlist, já explicando como que faz isso. Então, se você ainda não sabe calcular frequência acumulada e mediana, é interessante você fazer essa revisão primeiramente. Bem, por que é interessante saber calcular frequência acumulada e calcular mediana? Porque, como nós já vimos, quando você vier calcular uma medida para mediana, ou no caso agora quartil, decil e percentil, o primeiro passo é saber determinar qual a classe que vai conter essa informação. Então, a classe que vai conter essa informação vai ser dada pela observação da frequência acumulada. E saber calcular a mediana, porque a fórmula que nós vamos utilizar para calcular o quartil, decil e percentil varia da mediana. Nós vamos ver como é que faz isso, então é interessante saber calcular a mediana inicialmente para ter um entendimento melhor de o que significa quartil, decil e percentil e como se calcula. Lembrando, mediana representa 50% dos dados, né? Então, quando eu quero calcular a mediana, eu estou procurando um valor que representa 50% dos meus dados, no caso aqui da minha tabela, porque nós estamos trabalhando com dados agrupados. Então, onde que está representada na nossa fórmula os 50%? Nessa parcela n sobre 2. Então, observe quando eu pego uma quantidade n e divido por 2, eu estou calculando 50% desse valor. Dividir por 2 é calcular 50%. E no caso aqui, quem é o n? O n é o total de observações da minha tabela, ou seja, é o somatório da coluna da frequência. Então, no item A, ele pede o primeiro quartil. Então, eu vou indicar aqui o primeiro quartil pela letra Q, e como é o primeiro quartil, eu vou usar o número 1. Bem, primeiro quartil. Quartil, como já comentei em vídeo anterior, ele representa a divisão em 4 partes iguais da minha quantidade de dados, ou seja, 25%. Então, como eu quero pegar o primeiro quartil, então eu estou interessado aqui em 25% dos meus dados. Outra maneira de escrever 25% em forma de fração é 1 sobre 4. Observe, estou pegando o primeiro quartil, ou seja, 1 de 4 pedaços, correto? Então, eu vou ter que substituir, né, a minha fórmula, alterar a minha fórmula da mediana para o primeiro quartil. E como que eu faço isso? O BL continua, mais n sobre 2. Observe que n sobre 2, como eu comentei, representa 50%. Eu não estou mais interessado em 50%, estou interessado em 25%. Então, eu vou ter que alterar n sobre 2 para 1 quarto de n, correto? E as demais informações continuam a mesma. Então, vai ser 1 quarto de n menos fb sobre fc, e isso aqui multiplicado por i, né, que nós já sabemos que é a amplitude da minha classe.
Bem, então agora eu preciso descobrir qual é a classe que contém pelo menos 25% dos meus dados. E como que eu faço isso? Você vem aqui, faz essa conta aqui. No nosso caso, o n é 50. Então, você vai calcular 1/4 de 50, ou seja, 25% de 50. Então, basta você pegar 50 e dividir por 4, e aí, naturalmente, isso aqui vai dar 12,5. Então, como que eu vou descobrir qual é a classe que contém o primeiro quartil? Olha para a frequência acumulada e faz a seguinte pergunta: qual é a classe que contém pelo menos 12,5 de frequência acumulada? Aqui eu só tenho 5, então a classe que contém pelo menos de frequência acumulada 12,5 é qual? É a segunda classe. Então eu vou até destacar ela aqui. Então aqui a segunda classe contém pelo menos 25% dos meus dados, ou seja, 12,5. Então agora as informações que eu vou pegar para calcular o primeiro quartil vão vir de onde? Dessa segunda classe, correto? Então, quem que vai ser o valor de BL? BL, né, como nós já vimos, é a fronteira inferior da classe selecionada. No caso aqui, como já comentado também, a fronteira inferior é o próprio limite inferior. Então, no caso aqui, né, BL vale 20. FB. FB é a frequência acumulada anterior à classe que contém aqui, no caso, o primeiro quartil. Então, qual é a frequência acumulada anterior? É 5. Então, o nosso FB aqui vale 5. Quem que é FC? FC é a frequência da classe selecionada, no caso, 18. E I é a amplitude da classe, né? Como é que eu calculo a amplitude da classe aqui nesse caso? É só você pegar o limite superior menos o limite inferior. 22 menos 20, então isso aqui vai ser 12, correto? Então agora aqui, reescrevendo o primeiro quartil, quais são as informações que eu tenho que calcular? É 20 mais 1/4 de n, nós já calculamos, é 12,5, menos o FB, que é 5, dividido por 18. E esta segunda parcela, eu tenho que multiplicar por 2, correto? Bem, aí agora você pega a tua calculadora, cuidado com a prioridade das operações, e como naturalmente essas contas podem dar dízimas, aconselho a fazer todo o cálculo e, se vier ter necessidade, fazer a aproximação apenas no final. Então, como é que nós vamos fazer? 12,5 menos 5 dividido por 18, e aí sim eu multiplico por 2 e somo com 20. Então, observem que deu uma dízima, 23,83. Então, eu vou anotar aqui, 20, então, aproximadamente, né? 23,83. E caso eu queira aproximar aqui, por exemplo, a uma casa decimal, isso aqui então vai ser 23,8. Então, o 23,8 é o valor pontual que representa quem? O primeiro quartil, correto? Então, vamos agora resolver o item B. O item B, observe que vai ser naturalmente o mesmo procedimento, só que agora nós vamos calcular o sétimo decil. Então, aqui nós estamos interessados no D7. Bem, sétimo decil. Decil lembra a palavra 10, e como eu quero o sétimo, então eu quero 7 de 10, correto? Isso aqui também é correspondente aqui a 70%. Então, eu quero agora 70% dos meus dados, das minhas observações. Beleza? Então, observando o que nós já fizemos no item A, como que vai ficar a nossa fórmula? Vai ser um BL mais, não é N sobre 2, porque não é 50%, é 70%. Então, é 7 sobre 10 de N menos FB, e isso aqui dividido por FC, e de novo a segunda parcela,
sendo multiplicado pela amplitude. Bem, agora reescrevemos a fórmula, precisamos descobrir agora qual é a classe que contém pelo menos 70% dos meus dados, correto? Observe que eu tenho 50 dados, 70% de 50 é 35. Então agora nós temos que descobrir, né, qual é a classe que contém pelo menos 35 observações. Então vamos aqui. Aqui eu só tenho 5, nessa classe eu tenho 23, aqui eu só tenho 33, então a classe contém pelo menos de observações acumuladas, ou seja, de frequência acumulada 35, é quanto? É a primeira, segunda, quarta classe. Então vamos também aqui só deixar com observação, que nós já calculamos. No nosso caso aqui, quanto que é 7 vezes n dividido por 10? Vai ser 7 sobre 10 vezes 50. Eu tenho um zero aqui e esse zero aqui eu posso simplificar, então me sobra 7 vezes 5, 35, como eu já tinha comentado. Então agora vamos buscar as informações. BL é a fronteira inferior da classe selecionada. No caso aqui, o limite inferior, 24. Então vamos anotar aqui o 24. Já calculamos. FB, frequência acumulada da classe anterior. No caso, 33. FC, frequência da classe selecionada. No caso, 6. E de novo, a amplitude, né? Se vocês observarem ali, será 2. 26 menos 24, 2. Então, reescrevendo aqui a fórmula, então agora nós estamos querendo calcular o sétimo decil, será 24 mais, já calculamos, 35 menos 33 dividido por 6, e aí eu vou multiplicar isso aqui por 2, correto? Então agora pegando a calculadora, o que nós vamos fazer? 35 menos 33, vamos dividir por 6, multiplicar por 2 e somar com 24. Então observe que deu outra dízima novamente, 24,666, correto? Vamos anotar aqui então isso. Então aproximadamente 24,666. E se quiséssemos aproximar aqui para uma casa decimal, nós teríamos 24,7. Então aqui o 24,7 representa quem? O sétimo decil. Por fim, vamos agora calcular o 80º percentil. Então, lembrando, né, 80º percentil. Percentil, né, naturalmente a gente lembra de 100, e como ele quer o 80º, ele quer 80 de 100, correto? Ou seja, 80% dos nossos dados. Então, agora, vou reescrever aqui a fórmula. Então, P80 vai ser quem? O BL, correto? Mais, em vez de colocar N sobre 2, eu vou colocar quem? 80 de 100, mais de quem? De N, que é meu total de dados, menos o FB, dividido por FC, e aí eu vou multiplicar isso aqui pela amplitude. Bem, agora vamos tentar descobrir qual é a classe que contém 80% das observações acumuladas. Bem, 80% de 50 é 40, como a gente pode observar aqui. Se eu pegar aqui, se já quiser simplificar, como eu tenho um zero e um zero aqui, 80% também pode ser escrito como 8 sobre 10. Então, como que iria ficar? 8 vezes 50 dividido, ainda tenho 10 aqui. Então, eu posso simplificar esses dois zeros. 5 vezes 8, 40. Então, agora eu preciso selecionar a classe que contém pelo menos 40 observações acumuladas. Então, vamos aqui. Aqui eu só tenho 5 observações. Aqui eu tenho 23 observações acumuladas. 33, 39, 44. Então, a primeira classe que tem pelo menos 40 observações é a antepenúltima classe. Bem, agora vamos alimentar a nossa fórmula com as informações
que nós precisamos, que nós já temos aqui, que selecionamos a classe. Então, vai ser P80 vai ser igual. Bem, quem que é BL mesmo? Limite inferior da classe selecionada, no caso, 26. Quem que é FB? Frequência acumulada anterior, 39. FC, frequência da classe, 5. E amplitude, 2. Substituindo aqui, então vai ficar 26 mais, já fizemos 80% de 50, já sabemos que é 40, menos o FB, que é 39, dividido por 5 vezes 2. Então, vamos aí agora, de novo, utilizar a calculadora. 40 menos 39, vamos dividir por 5, multiplicar por 2 e somar 26. Então, agora aqui nem deu dízimo, né? Deu um valor exato com uma casa decimal. Então, aqui o resultado é 26,4. Então, o 26,4 representa 80% das frequências acumuladas. Então, nesse exercício, calculamos quartil, decil e percentil para dados não agrupados. Até o próximo vídeo.